Você já sentiu como se algo estivesse mudando na atmosfera ao seu redor? Mesmo que não conseguisse explicar exatamente o que era. Como se os ventos da mudança estivessem tocando seu espírito. Mas tudo na sua vida ainda parecia igual na superfície. Muitas vezes, é assim que Deus age. Silenciosamente, intencionalmente e poderosamente. Preparando-se para liberar bênçãos de maneiras que nos pegam totalmente de surpresa. Seus movimentos raramente são previsíveis. Mas sempre têm um propósito. Muitos crentes perdem os sinais porque esperam que as bênçãos cheguem envoltas em brilho e ouro. Mas os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Isaías 55. 8-9. E muitas vezes o caminho para a bênção está disfarçado em desconforto e atrasos divinos. E se os desafios que você está enfrentando agora forem, na verdade, sinais de que Deus está te posicionando para algo muito maior do que você imaginou? Deus não abençoa aleatoriamente. Ele nos prepara, alinha nossos corações, refina nosso caráter, testa nossa fé e fortalece nossa resistência para que possamos carregar o peso daquilo que Ele está prestes a liberar. Assim como Ele preparou José no poço e na prisão antes de levá-lo ao palácio. Deus usa temporadas de obscuridade, estiramento e rendição para nos preparar para a promoção. Mas aqui está o truque. Os sinais de que um avanço está próximo podem não parecer com o que você esperava. Eles podem te surpreender, desafiar seu conforto e até fazer você questionar se Deus realmente está com você. Mas é aí que a fé entra. Quando você não consegue ver a mão de Deus, aprenderá a confiar em seu coração. Nesta mensagem, vamos explorar alguns sinais poderosos e talvez inesperados de que Deus está se preparando para abençoá-lo. Esses sinais não são apenas ideias esperançosas. São padrões espirituais vistos em toda a Escritura e na vida de incontáveis crentes que passaram pelo fogo, saindo refinados e elevados. Portanto, se você tem se sentido inquieto, esticado ou até mesmo esquecido, não perca a esperança. O que você está passando pode ser exatamente a confirmação que você estava esperando. Fique alerta, mantenha a fé e se incline. Porque os sinais estão aí e a sua bênção pode estar mais perto do que você imagina. O primeiro sinal de que Deus está te preparando para uma bênção é quando Ele te conduz através de transições desconfortáveis. As transições, por sua natureza, muitas vezes são disruptivas. Você pode se sentir desconfortável ou até deslocado. E esse desconforto pode fazer você questionar se está no lugar certo. Mas lembre-se, o desconforto é muitas vezes um sinal de crescimento. Quando Deus está se preparando para abençoá-lo, Ele começa a mudar as coisas em sua vida. Às vezes, fechando portas que você achava que ficariam abertas ou empurrando você para fora da sua zona de conforto. Na Bíblia, vemos esse padrão repetidamente. Considere José, cujo caminho para se tornar um governante no Egito começou com uma transição dolorosa de ser vendido como escravo por seus próprios irmãos. Gênesis 37. 28. A transição de José foi desconfortável, mas fez parte da preparação divina de Deus para a grande bênção que viria. Se ele tivesse permanecido no conforto da casa de seu pai, nunca teria alcançado a posição de influência e autoridade que lhe permitiu salvar uma nação inteira. O desconforto que você pode estar experimentando não tem o objetivo de te prejudicar, mas de te posicionar. Deus está te movendo de onde você está para onde você precisa estar para a próxima temporada de bênçãos. Ele sabe que o crescimento raramente acontece na zona de conforto. Como uma semente que precisa romper o solo. Seu desconforto é um sinal de que algo novo está prestes a surgir. Mas assim como a semente precisa suportar escuridão e pressão antes de brotar, você também deve suportar as dificuldades atuais para alcançar a bênção que está chegando.
Durante transições desconfortáveis, é fácil se sentir perdido ou abandonado. Você pode até questionar o tempo de Deus ou se perguntar se ele se esqueceu de você. Mas lembre-se, o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não o entendemos. Eclesiastes 3:1 nos lembra que para tudo há uma ocasião e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse desconforto faz parte da sua preparação e é temporário. Deus está alinhando tudo no seu tempo divino e precisa que você confie no processo, mesmo quando isso parecer inquietante. Este desconforto também serve a outro propósito. Ele quebra os laços com sua vida antiga. Às vezes, nos apegamos muito ao lugar em que estamos ou ao que temos. E Deus precisa remover essas coisas para nos preparar para algo maior. É nesses momentos que devemos deixar ir o que conhecemos para dar espaço para o que Deus está prestes a fazer. Aceite o desconforto, sabendo que Deus está usando isso para moldá-lo. Ele está trabalhando na sua paciência, fortalecendo seu caráter e aumentando sua capacidade para as bênçãos que estão chegando. Assim como ele conduziu os israelitas pelo deserto para prepará-los para a terra prometida, ele pode estar te conduzindo por sua própria experiência no deserto. Mas a promessa de bênção permanece. Lembre-se, esse primeiro sinal, transições desconfortáveis, não é para te quebrar, mas para te construir. Deus está te preparando, mesmo agora, para bênçãos que já estão em movimento. Embora você não as veja claramente, o céu já liberou a promessa. O que você está vivendo não é um atraso ou um desvio. É preparação divina. O desconforto, a confusão, a espera, não são sem sentido. São intencionais. Cada luta, cada porta fechada, cada noite solitária, está sendo tecida em uma grande história de graça, favor e realização. Você pode se sentir como se estivesse na escuridão. Mas não confunda silêncio com ausência. Deus não está te ignorando. Ele está orquestrando coisas nos bastidores que você nem pode imaginar. Ele é o autor do seu destino e está preparando o palco para algo muito maior do que você pode planejar para si mesmo. Sua palavra declara em Isaías 55, 8-9: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que, enquanto você pode estar focado no que está faltando ou perdido, Deus está trabalhando no que é duradouro. Os momentos desconfortáveis, as estações de poda, pressão e paciência, não são sinais de que você foi esquecido. Eles são a evidência de que você está sendo posicionado para algo maior. Assim como uma semente precisa ser enterrada na escuridão antes de poder romper o solo. Sua estação atual pode parecer oculta, mas é uma preparação para o crescimento. Não apresse o processo. Aceite-o com fé. Sua preparação é a prova da promessa. Quando Deus está prestes a fazer algo significativo, Ele sempre prepara seu povo. Antes que Davi se tornasse rei, ele lutou contra leões e gigantes e viveu na obscuridade. Antes que José governasse o Egito, ele sofreu traição e prisão. E antes de Jesus começar seu ministério público, ele jejuou no deserto e superou a tentação. Em cada história, a preparação precedeu a promoção.
Então, segure firme. Permaneça fiel. Continue confiando. Mesmo quando não faz sentido. A bênção não está apenas chegando. Ela já está a caminho. O céu já disse sim. Seu trabalho é permanecer firme, obediente e cheio de esperança. A dor que você sente agora está produzindo a força que você precisará. Para onde Deus está te levando. E quando o avanço chegar, tudo fará sentido. Você olhará para trás e dirá: Deus, agora eu vejo por que tinha que acontecer dessa maneira. O segundo sinal de que Deus está te preparando para uma bênção é o aumento repentino de obstáculos e oposição. Quando Deus está prestes a fazer algo significativo na sua vida, você pode esperar resistência. Desafios surgirão. E o caminho pode parecer mais difícil do que antes. Mas lembre-se, a oposição não é uma indicação de que você está no caminho errado. Pelo contrário, é uma confirmação de que você está se movendo na direção da bênção de Deus. Ao longo das Escrituras, vemos esse padrão. Considere a vida de Neemias. Quando ele se dispôs a reconstruir as muralhas de Jerusalém, ele enfrentou intensa oposição de Sanbalate, Tobias e outros que tentaram desencorajá-lo. Neemias 4:13. Eles zombaram e ridicularizaram seus esforços, esperando parar o trabalho. No entanto, Neemias entendeu que essa oposição não era uma razão para desistir, mas um sinal de que sua missão era vital e divinamente designada. Ele prosseguiu. E apesar dos obstáculos, as muralhas foram concluídas, marcando uma vitória significativa para o povo de Deus. Quando você enfrentar uma oposição crescente, é essencial entender que Deus muitas vezes permite esses desafios para testar sua determinação e fé. O inimigo não ataca o que não é uma ameaça. E a intensidade da oposição que você enfrenta muitas vezes é um reflexo direto da grandeza da bênção que está por vir. Em 1 Pedro 5:8, somos lembrados: sede sóbrios, sede vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. O inimigo aumenta seus esforços quando sente que você está prestes a receber algo valioso de Deus. Mas tenha coragem, pois a oposição é simplesmente um sinal de que o avanço está próximo. Deus permite obstáculos, porque eles servem para te fortalecer. Sem desafios, não haveria crescimento. E sem resistência, sua fé não se aprofundaria. Cada obstáculo é como um treinamento espiritual, preparando você para carregar o peso das bênçãos que Deus tem reservado para você. Assim como Davi teve que enfrentar o gigante Golias antes de entrar em seu destino como rei. 1 Samuel 17:44-47. Suas batalhas de hoje estão te preparando para o trono que Deus está preparando para você. Além disso, a oposição refina seu foco. Quando os obstáculos surgem, eles forçam você a confiar mais em Deus e menos em sua própria força. Isso é exatamente o que Deus deseja: construir uma dependência mais profunda dele. 2 Coríntios 12:9 nos lembra disso quando Paulo escreve: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É no meio dos obstáculos que o poder de Deus é mais evidente em sua vida. E à medida que você navega pelos desafios,
Você se torna mais atento à sua direção. Quando a oposição se intensifica, é fácil se sentir desencorajado, ou até questionar se você está se movendo na direção certa. Mas entenda isso: a presença de obstáculos na sua vida não é um sinal de que Deus te abandonou. Na verdade, muitas vezes significa o oposto. Deus está perto, trabalhando nos bastidores, permitindo que a oposição não te quebre, mas te construa. Você pode não entender agora, mas o fogo que você está atravessando não é para te consumir, é para te refinar. Assim como o ouro é purificado através de intenso calor, sua fé, caráter e chamado estão sendo refinados na fornalha da aflição. 1 Pedro 1, 6-7 nos lembra: nisso, vós exultais, embora agora, por um pouco de tempo, se necessário, estejais sob aflição, por diversas tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, embora refinado pelo fogo, seja, para louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. Deus não está te punindo. Ele está te preparando. Quando a resistência aumenta, quando as portas parecem se fechar, e quando o fardo parece mais pesado do que o normal, tenha coragem. Você está sendo esticado para algo maior. Deus está ampliando sua capacidade de carregar a bênção que está por vir. Ele está te ensinando a andar pela fé e não pela vista. 2 Coríntios 5, 7. Cada provação, cada revés, cada desafio está te moldando para ser alguém que possa administrar o favor divino, sem ser destruído por ele. Lembre-se da história de José. Ele foi traído, vendido como escravo, falsamente acusado e jogado na prisão. Mas tudo isso foi uma preparação divina para sua ascensão ao poder. José mesmo declarou mais tarde em Gênesis 50, 20: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para fazer como se vê neste dia, para preservar a vida de muitos. Os obstáculos não foram o fim da história. Eles foram o caminho para o destino dele. Você está agora no fogo de refinamento. E sim, pode ser desconfortável, mas não fuja do processo. Deus não está desperdiçando um único momento da sua dor. Como Isaías 48, 10 diz: eis que eu te refinei, mas não como a prata. Eu te provei na fornalha da aflição. Ele está te moldando, purificando suas motivações, fortalecendo sua determinação e aprofundando sua dependência nele. Então, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, comece a perguntar: Senhor, o que o Senhor está me preparando para fazer? Porque quanto maior a pressão, maior o propósito. Quanto maior a luta, maior o favor. A oposição que você está enfrentando é muitas vezes a confirmação mais clara de que você está prestes a viver algo extraordinário. Deixe seu coração ser encorajado hoje. Romanos 8, 28 promete: sabemos que, em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus não está distante. Ele está trabalhando no fogo. Ele está com você na batalha. E é fiel para completar o que começou em você. Filipenses 1, 6. Não perca a esperança. O fogo é intenso porque o seu chamado é grande. E do outro lado deste refinamento,
Você sairá mais forte, mais sábio e pronto para andar na plenitude da bênção que Deus preparou para você. Os obstáculos aumentados e a oposição podem parecer esmagadores, mas são sinais de que Deus está te posicionando para algo maior. Assim como os israelitas enfrentaram oposição antes de entrarem na terra prometida, você também pode enfrentar batalhas antes de entrar nas suas bênçãos. Não desista quando a luta ficar difícil. Continue sabendo que esse segundo sinal é uma indicação clara de que Deus está trabalhando a seu favor e suas bênçãos estão se aproximando. O terceiro sinal de que Deus está te preparando para uma bênção é quando você começa a experimentar um desejo incomum de crescimento. Isso não é apenas um interesse passageiro ou uma curiosidade leve. É um impulso interior profundo que te empurra a expandir em áreas da sua vida que talvez você tenha negligenciado antes. Seja um crescimento espiritual, desenvolvimento pessoal ou até mesmo avanço profissional. Esse desejo surge porque Deus está te preparando para lidar com maior responsabilidade, mais influência e o aumento que Ele está prestes a liderar na sua vida. Esse impulso interior não é algo gerado por você. Ele vem diretamente de Deus. Filipenses 2:13 nos diz: pois Deus é quem opera em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando você se vê buscando crescer de maneiras inesperadas, entenda que isso é a mão de Deus agitando algo novo dentro de você. Ele está plantando um desejo por mais, porque Ele está se preparando para te confiar mais. O primeiro sinal de que Deus está te preparando para algo maior foi o desconforto das transições. Agora, com esse terceiro sinal, Deus começa a te dar uma fome por transformação. O que antes parecia aceitável já não é suficiente. Você não está mais satisfeito com a estagnação espiritual ou a mediocridade em qualquer área da sua vida. Você começa a desejar um relacionamento mais profundo com Ele, um maior entendimento, sabedoria para o sucesso e um impacto que vá além de si mesmo. Pegue a história de Moisés como exemplo. Depois de viver 40 anos no deserto como pastor, Moisés teve de repente um encontro divino. Na sarça ardente, Êxodo 3:2, esse encontro com Deus despertou em Moisés um desejo incomum de voltar ao Egito, confrontar o faraó e liderar o povo de Deus para a liberdade. Antes desse momento, Moisés não tinha planos de voltar ao Egito, mas o desejo ardente por crescimento, agitado por Deus, o impulsionou para o seu propósito. Às vezes, esses desejos podem parecer estranhos ou fora de caráter. Você pode de repente querer aprender mais, servir mais ou assumir papéis que antes te intimidavam. Esse desejo por crescimento pode surgir em áreas inesperadas. Talvez você sinta um chamado para assumir novos papéis de liderança, aprofundar sua vida de oração, ou até expandir suas habilidades nos negócios ou no ministério. Você sabe que o segundo sinal de que Deus está te preparando foi através da oposição. Mas agora, esse desejo incomum por crescimento se torna um impulso positivo, interno para o novo nível de bênção que Ele está preparando. Deus usa esses desejos para te esticar e te preparar para o que está por vir. Esse estiramento interno é vital.
Porque as bênçãos muitas vezes exigem novos níveis de maturidade, habilidade e visão. Como Jesus compartilhou na parábola dos talentos, Mateus 25, 14-30, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Deus desperta esses desejos por crescimento, porque Ele sabe o nível de responsabilidade que acompanha as bênçãos que está prestes a liberar na sua vida. Além disso, esse desejo por crescimento é frequentemente acompanhado por uma sede por novo conhecimento e sabedoria. Provérbios 4, 7 nos diz: a sabedoria é a principal coisa. Adquire a sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento. Quando Deus está se preparando para te abençoar, Ele não simplesmente derrama a bênção no seu colo, sem aviso prévio. Ele começa uma agitação divina dentro da sua alma, uma fome santa por sabedoria. Isso não é apenas uma curiosidade aleatória, ou um interesse passageiro por autoaperfeiçoamento. Não, isso é um desejo profundo por uma visão divina. Uma sede pelo tipo de entendimento que vem de cima e te prepara para andar com confiança em novos territórios. Provérbios 4, 7 declara: a sabedoria é a principal coisa. Adquire a sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento. Antes que Deus te promova, antes que Ele expanda sua influência, antes que Ele te confie maior responsabilidade ou favor, Ele primeiro desperta o seu coração para buscar a sabedoria necessária para sustentá-la. Essa fome é a prova de que a sua estação está mudando. O que antes te satisfazia agora já não o faz. Você começa a sentir um desconforto. Não de maneira negativa, mas de forma que te impulsiona a fazer perguntas mais profundas. Buscar a verdade espiritual e buscar a Deus com maior intensidade. É o Espírito de Deus te chamando para um nível mais alto, para um reino de sabedoria, onde a clareza substitui a confusão e o discernimento se torna seu guia. Tiago 1, 5 promete: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Deus não retém sabedoria. Pelo contrário, Ele se alegra em dá-la àqueles que a buscam com sinceridade. Quando você sentir essa fome divina, não a ignore, alimente-a com oração, com tempo na palavra, com conselhos piedosos e com momentos de quietude, onde você pode ouvir Deus sussurrar direção para a sua alma. Olhe para Salomão, quando ele teve a oportunidade de pedir algo a Deus. Ele não pediu riquezas ou poder, mas sabedoria para liderar o povo. E porque seu coração estava alinhado com as prioridades de Deus, Deus deu-lhe tanto sabedoria quanto tudo que ele não pediu. 1 Reis 3, 9-13. Isso nos mostra que a sabedoria é a chave para grandes bênçãos. Enquanto Deus te prepara para o próximo capítulo, Ele quer garantir que você tenha a visão espiritual para lidar com isso adequadamente. A bênção pode ser financeira, relacional, ministerial ou algo completamente diferente. Mas se você não tiver sabedoria, ela pode escapar das suas mãos. É por isso que a fome por sabedoria precede a colheita. Colossenses 1, 9 diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade,
em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso é mais do que conhecimento. É direção sobrenatural. É a capacidade de se mover quando Deus diz mova-se. Pausar quando Ele diz pause e confiar quando Ele diz espere. Então, se você se encontrar desesperado para crescer em compreensão, se o seu coração está inclinado a estudar, orar, perguntar, refletir, saiba disso, você está sendo preparado. Você está sendo equipado para entrar em algo maior do que você mesmo. Deus está despertando essa fome, porque Ele sabe o que está por vir. E Ele quer que você esteja pronto. Fique enraizado em Sua palavra. Abra seus ouvidos para a Sua voz. E deixe essa fome divina te conduzir para a Sua presença diariamente. Porque a sabedoria não é apenas preparação. Ela é proteção, e com ela, você será capaz de reconhecer, receber e reter as bênçãos que Deus está prestes a liberar na sua vida. É importante reconhecer que este terceiro sinal não se trata apenas de ambição pessoal. Não se trata de objetivos egoístas ou de sucesso mundano. O desejo incomum de crescimento que Deus coloca em você está centrado em seu propósito para a sua vida. Ele visa te equipar para a nova estação de favor e bênçãos, te refinar para o chamado que Ele tem reservado. Então, quando você começar a sentir esse desejo repentino de crescer, de aprender mais e de alcançar mais alto, saiba que é a maneira de Deus de te preparar. Você está sendo posicionado para bênçãos que exigem uma nova versão de você. Uma versão mais madura, sábia e capaz da pessoa que você é hoje. Este terceiro sinal é um sinal divino de que Deus está em ação, te preparando para a abundância que Ele está prestes a trazer. O quarto sinal de que Deus está te preparando para uma bênção é o aparecimento repentino de novas oportunidades em lugares inesperados. Após vivenciar transições desconfortáveis, enfrentar obstáculos aumentados e desenvolver desejos incomuns por crescimento, você começará a notar portas se abrindo em lugares que você nunca antecipou. Essas oportunidades não são aleatórias. São orquestradas divinamente. E muitas vezes aparecem disfarçadas como começos pequenos ou situações que parecem estar fora de alinhamento com seus planos. Mas há sinais de que Deus está te posicionando para um grande avanço. O primeiro sinal de que Deus estava te preparando foi o desconforto das transições, indicando que Ele estava te movendo para uma nova estação. O segundo sinal veio através da oposição, ensinando que a resistência é muitas vezes um precursor da bênção. O terceiro sinal se manifestou como um desejo incomum por crescimento, preparando você internamente para as bênçãos externas que Deus está prestes a liberar. Agora, o quarto sinal aparece na forma de oportunidades divinas. Oportunidades que podem parecer deslocadas, mas que fazem parte do plano maior de Deus para a sua vida. Na Bíblia, um dos exemplos mais claros disso pode ser encontrado na história de Ruth. Após a morte de seu marido, Ruth se viu em uma terra estrangeira, com sua sogra Noemi, enfrentando um futuro de incerteza, mas em um lugar inesperado. No campo de Boaz, Ruth encontrou uma oportunidade que, eventualmente, a faria parte da linhagem de Jesus. Ruth 2,
3. O que parecia uma chance pequena, insignificante, de colher grãos, se transformou em uma oportunidade para Deus alinhar Ruth com seu destino. Muitas vezes, essas oportunidades inesperadas podem parecer insignificantes ou desconectadas dos seus desejos atuais. Mas Deus as usa para te mover adiante. Isaías 55, 8-9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que você pode perceber como uma oportunidade acidental ou pequena pode ser o próprio meio pelo qual Deus entrega a sua bênção. Essas novas oportunidades podem surgir em áreas onde você nunca pensou em olhar. Talvez um caminho de carreira se abra em uma área que você nunca considerou. Ou uma conexão seja feita com alguém que você nunca esperava encontrar. Essas chances muitas vezes vêm disfarçadas em embalagens desconhecidas, mas são a maneira de Deus te alinhar com a sua vontade divina. A chave é permanecer aberto e atento, reconhecendo que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, e que seus planos muitas vezes se desenrolam de maneiras que nunca poderíamos planejar para nós mesmos. O aparecimento dessas oportunidades é um resultado direto do processo de preparação de Deus. Ao te levar por transições, oposição e crescimento interno, Ele te preparou para reconhecer e aproveitar esses momentos. Assim como os discípulos foram chamados para deixar suas redes e seguir Jesus. Mateus 4, 19. Às vezes as oportunidades que Deus apresenta exigem que você deixe o familiar e dê um passo no desconhecido. Essas oportunidades muitas vezes exigem fé, pois podem não fazer sentido no momento, mas elas carregam o potencial de desbloquear bênçãos maiores do que você jamais imaginou. Às vezes, essas portas podem parecer pequenas ou insignificantes comparadas aos seus sonhos maiores, mas Deus frequentemente usa as coisas pequenas para trazer grandes bênçãos. Em Lucas 16, 10, somos informados: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A pequena oportunidade que parece irrelevante hoje pode ser o campo de treinamento para as grandes bênçãos que Deus está preparando para você amanhã. Não negligencie essas aberturas apenas porque elas não se alinham com suas expectativas originais. Além disso, essas oportunidades inesperadas muitas vezes exigem ação da sua parte. A fé sem obras é morta. Tiago 2, 26. E quando Deus abre uma porta, Ele espera que você passe por ela. Não se paralise pela dúvida ou medo. Em vez disso, confie que o mesmo Deus que trouxe a oportunidade vai te fornecer a força e sabedoria de que você precisa para agir. Essas novas oportunidades muitas vezes são testes da sua fé, coragem e prontidão para as bênçãos que Deus está preparando. Este quarto sinal: novas oportunidades em lugares inesperados. É a maneira de Deus te aproximar da bênção que Ele tem preparado o tempo todo. O quinto sinal de que Deus está te preparando para uma bênção é a entrada de relacionamentos divinos na sua vida.
Após passar por transições desconfortáveis, enfrentar oposição crescente, desejar um crescimento incomum e reconhecer novas oportunidades em lugares inesperados, você começará a notar que Deus coloca pessoas-chave na sua vida no momento certo. Esses indivíduos não são simples conhecidos aleatórios. Eles são enviados por Deus para te ajudar a guiar, apoiar e elevar você, enquanto você avança para a próxima fase da sua bênção. O primeiro sinal de que Deus estava te preparando foi o desconforto das transições, indicando que Ele estava te movendo para uma nova estação. O segundo sinal veio com a oposição intensificada, ensinando que a resistência é muitas vezes um precursor da bênção. O terceiro sinal se manifestou em um desejo incomum por crescimento, expandindo sua capacidade para o que Deus estava prestes a fazer. O quarto sinal apareceu em novas oportunidades, em lugares inesperados, revelando como Deus pode agir além de nossos planos. Agora, o quinto sinal são os relacionamentos divinos, mostrando que Deus muitas vezes trabalha através de pessoas para cumprir seus propósitos. Na Bíblia, vemos como Deus usa relacionamentos para cumprir seus planos na vida de seu povo. Tome Davi e Jonatas como exemplo. A amizade de Jonatas com Davi foi mais do que apenas um vínculo entre dois homens. Foi uma conexão divina que desempenhou um papel significativo na jornada de Davi para se tornar rei. 1 Samuel 18:14. Jonatas deu apoio crítico a Davi, protegendo, até arriscando sua própria vida para garantir a segurança de Davi. Deus colocou Jonatas na vida de Davi em um momento em que ele precisava de um aliado leal. Isso não foi uma coincidência. Foi um relacionamento divino, feito para ajudar Davi a enfrentar os desafios que viriam. Relacionamentos divinos vêm de muitas formas. Eles podem ser mentores, amigos, conselheiros ou até mesmo pessoas que te desafiam a crescer. Esses indivíduos são estrategicamente colocados na sua vida para oferecer orientação, encorajamento ou até mesmo correção quando necessário. Provérbios 27:17 nos diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o rosto do seu amigo. Quando Deus está te preparando para uma bênção, Ele traz pessoas para a sua vida que te afiam. Pessoas que desafiam seu pensamento, elevam sua fé e te impulsionam em direção ao seu propósito dado por Deus. O segundo sinal da preparação de Deus foi a oposição. E os relacionamentos divinos muitas vezes são enviados para te ajudar a suportar essa resistência. Essas pessoas estão lá para te fortalecer nos tempos difíceis, oferecer sabedoria quando você estiver em dúvida e te lembrar das promessas de Deus quando você se sentir desencorajado. Às vezes, relacionamentos divinos não estão apenas lá para te apoiar, mas também para abrir portas que você não poderia abrir sozinho. Esther teve Mordecai, que a guiou em sua jornada para se tornar rainha e, finalmente, salvar seu povo. Esther 4:13-14. Sem a orientação de Mordecai, Esther pode não ter entrado em seu papel divino. É essencial reconhecer que os relacionamentos divinos muitas vezes têm um propósito que vai além da superfície. Eles não são apenas sobre companhia ou amizade casual. Eles carregam uma missão ligada a eles. Quando você começar a perceber
que alguém na sua vida está ali. Por mais do que apenas razões casuais. Preste atenção. Eles podem ser parte do grande plano de Deus para te preparar para as bênçãos que estão prestes a se manifestar. Assim como Ruth foi conectada a Noemi. O que a levou a Boaz? Ruth 1. 14, 4, 13. Deus muitas vezes usa relacionamentos para alinhar você com seu destino. Compreendemos que o quarto sinal foi as novas oportunidades em lugares inesperados e os relacionamentos divinos. Muitas vezes ajudam você a ver essas oportunidades mais claramente, ou até mesmo a apresentá-las para você. As pessoas que Deus coloca na sua vida podem ter perspicácia, conexões ou recursos que você precisa para avançar para a próxima fase da sua bênção. Esses relacionamentos muitas vezes surgem inesperadamente, assim como as oportunidades, e trazem consigo a provisão e o apoio necessários para seguir em frente. No entanto, é importante ser discernente. Nem todo relacionamento é divino. E nem toda pessoa na sua vida está destinada a caminhar com você para a sua próxima estação. Ore por discernimento, pedindo a Deus que revele quem Ele enviou e quem pode ser uma distração. Assim como Jesus escolheu cuidadosamente seus discípulos. Lucas 6, 13. Você também deve buscar a orientação de Deus para reconhecer as pessoas que Ele está enviando para apoiar sua jornada. Se esta mensagem ressoou com você, pare um momento para pausar este vídeo e fazer 3 coisas. Aperte o botão de curtir. Se inscreva para nos ajudar a alcançar 100.000 inscritos. E deixe um comentário com as palavras este quinto sinal. Relacionamentos divinos entrando na sua vida. É uma indicação clara de que Deus está te alinhando com seu plano para as bênçãos que estão por vir. Esses relacionamentos vão fornecer o apoio, sabedoria e encorajamento que você precisa para navegar pelas próximas etapas da sua jornada. Quando essas pessoas entrarem na sua vida, seja aberto, seja grato e esteja disposto a receber o que Deus tem para você através delas. À medida que você cultiva esses relacionamentos, vai descobrir que eles são vitais para desbloquear a plenitude das bênçãos que Deus está preparando para você. Agora, avançando para o 6º sinal, descobriremos que clareza repentina e propósito são um poderoso indicativo de que Deus está se preparando para te abençoar. À medida que você navega pelos sinais anteriores da preparação de Deus, transições, oposição, crescimento, oportunidades e relacionamentos, há um momento em que tudo começa a fazer sentido. O que parecia confuso ou incerto no passado, agora se alinha com uma visão clara de onde Deus está te levando. Essa clareza repentina é um sinal divino de que Deus está te posicionando para um avanço. Nas Escrituras, vemos exemplos de Deus dando clareza repentina e propósito como parte de sua preparação. Considere o apóstolo Paulo. Antes de sua conversão, Paulo estava profundamente equivocado, perseguindo cristãos com zelo. Mas depois de seu encontro com Jesus, na estrada para Damasco, tudo mudou. De repente, seu propósito se tornou claro. Paulo se tornaria uma figura-chave
Na disseminação do Evangelho para os gentios, Atos 9. 6. Esse momento de clareza transformou radicalmente a vida de Paulo. E ele começou a caminhar em seu propósito dado por Deus, com convicção e autoridade. A clareza que Paulo recebeu naquele caminho foi o ponto de virada que levou ao desdobramento de seu ministério e das bênçãos de Deus sobre ele. Quando Deus te prepara para uma bênção, Ele frequentemente traz esse tipo de clareza repentina. Você pode ter passado anos se sentindo incerto sobre sua direção, ou questionando por que passou por certas dificuldades. Mas no tempo de Deus, todas as peças começam a se encaixar. Ele te revela como suas experiências passadas, provações e até fracassos te prepararam para o propósito que Ele estabeleceu para você. Essa clareza pode vir através de um momento de reflexão, uma revelação divina durante a oração, ou até mesmo através do conselho de um mentor confiável, ou relacionamento divino. O segundo sinal que você recebeu de Deus foi a oposição. E essa clareza e propósito vai te ajudar a entender por que a oposição era necessária. Você verá que essas batalhas foram feitas para te moldar, para te preparar para o chamado único que Deus tem para a sua vida. José, por exemplo, provavelmente se perguntou por que teve que suportar escravidão e prisão. Mas quando ele se tornou o segundo no comando no Egito e salvou muitas vidas, seu propósito se tornou cristalino. Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para preservar muitas vidas. Essa clareza repentina também serve para alinhar seus desejos com a vontade de Deus. No terceiro sinal, você experimentou um desejo incomum de crescimento. E agora, com clareza e propósito, esse desejo por crescimento se torna mais focado. Você não está mais buscando apenas crescer de maneira geral, mas agora sabe exatamente o que precisa crescer para se tornar. Deus aguça o seu foco, ajudando você a se concentrar nas habilidades, conhecimentos e maturidade espiritual de que você precisa para cumprir seu propósito específico. Além disso, clareza e propósito trazem paz e confiança. O que antes parecia embaçado ou confuso, agora se torna claro. Provérbios 3, 5, 6 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando Deus dá clareza e propósito, seu caminho se endireita e você começa a avançar com mais confiança e paz, sabendo que Deus está dirigindo seus passos. Esse sexto sinal é particularmente significativo, porque clareza e propósito são frequentemente as últimas peças da preparação, antes que Deus libere suas bênçãos. No quarto sinal, novas oportunidades apareceram em lugares inesperados. E agora, com essa clareza, você saberá exatamente quais oportunidades seguir. O quinto sinal trouxe relacionamentos divinos. E agora você entenderá o papel que essas pessoas desempenham em sua vida, e como elas se encaixam no propósito maior de Deus para você. A clareza repentina e o propósito são uma indicação poderosa de que Deus está alinhando tudo na sua vida para as bênçãos que Ele está prestes a derramar.
Você verá como as provações, relacionamentos, oportunidades e crescimento fazem parte de seu processo de preparação. À medida que essa clareza chega até você, confie que você está mais perto do que nunca de entrar na plenitude das bênçãos que Deus tem reservado. Fique focado, permaneça fiel e ande confiante no propósito que Ele revelou. Agora, indo para o sétimo e último sinal, chegamos à inquietação no seu espírito. Esse desconforto espiritual é um sinal claro de que Deus está prestes a liberar suas bênçãos. Vamos explorar como essa inquietação desempenha um papel crucial no processo de preparação de Deus. A inquietação no seu espírito não é apenas um sentimento de desconforto. É uma agitação divina de Deus. Essa inquietação muitas vezes vem quando você sente que superou sua situação atual ou quando sente que há algo mais logo à frente, mesmo que não consiga identificar exatamente o que. É como se sua alma estivesse dizendo: você está prestes a viver algo novo. E Deus está te preparando para isso. Vemos um exemplo dessa inquietação espiritual na história de Neemias. Neemias estava vivendo confortavelmente no palácio, como copeiro do rei. Mas quando ele ouviu sobre a destruição de Jerusalém, seu espírito ficou inquieto. Ele sentiu um fardo divino para reconstruir as muralhas de Jerusalém, mesmo sendo uma tarefa monumental. Neemias 1, 4-11. Essa inquietação no espírito de Neemias foi a maneira de Deus prepará-lo para uma grande bênção. Não apenas para Neemias, mas também para toda a nação de Israel. Sua inquietação o levou a agir, a buscar a direção de Deus e a seguir o chamado que Deus tinha para ele. O segundo sinal de preparação foi a oposição. E muitas vezes essa inquietação espiritual vem depois que você superou desafios significativos. Você lutou, se tornou mais forte. E agora Deus está te preparando para o que vem a seguir. Mas antes que você entre na sua bênção, Ele permite um período de inquietação para te lembrar que Ele não terminou com você ainda. Ainda há mais por vir. E esse sentimento de inquietação é um sinal de que coisas maiores estão no horizonte. Essa inquietação também é um sinal de que Deus está esticando sua fé. Você pode se sentir questionando sua posição atual, ou se sentir insatisfeito com o status quo. Isso não é algo ruim. Pelo contrário, é um impulso divino. Assim como um pássaro começa a se sentir confinado no ninho antes de aprender a voar, seu espírito está sentindo que você está sendo preparado para algo maior. Em Filipenses 3, 13 e 14, Paulo fala sobre seguir em direção ao alvo, esquecendo o que ficou para trás e avançando para o que está à frente. Eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquela atenção, aquele esforço para avançar é alimentado por uma inquietação divina. O terceiro sinal de preparação foi o desejo incomum de crescimento. E agora, com a inquietação no seu espírito, esse desejo se intensifica. Você pode sentir uma vontade de se mover, de mudar ou de dar um passo de fé de novas maneiras. Isso acontece porque Deus está prestes a te levar a um novo nível.
E a inquietação é a maneira de Deus preparar seu coração para as bênçãos que estão chegando. Assim como os israelitas sentiram inquietação antes de entrar na terra prometida, Deuteronômio 1, 6-8, esse sentimento de desconforto espiritual é um precursor para entrar em uma nova estação de favor de Deus. A inquietação também frequentemente sinaliza que Deus está te chamando a sair da sua zona de conforto. No quarto sinal, falamos sobre novas oportunidades aparecendo em lugares inesperados. Agora, a inquietação está te impulsionando a agir nessas oportunidades. Você pode sentir que não pode mais ficar onde está. O lugar que antes parecia seguro ou familiar pode agora parecer restritivo. Porque Deus está pronto para te mover para algo novo. O quinto sinal trouxe relacionamentos divinos para a sua vida. E essas pessoas também podem estar sentindo uma inquietação semelhante. À medida que Deus prepara tanto você quanto elas para um novo nível de bênçãos. Finalmente, o sexto sinal foi clareza e propósito. À medida que essa clareza se aprimora, a inquietação que você sente no seu espírito se torna ainda mais pronunciada. Você começa a ver a diferença entre onde você está e onde Deus está te chamando. E isso alimenta a sensação de urgência no seu espírito. É um lembrete de que o tempo de Deus está se aproximando. E Ele está te posicionando para o cumprimento de suas promessas. O sétimo sinal, a inquietação no seu espírito, é um indicativo divino de que você está à beira de uma grande virada. Não a ignore, aceite-a como um sinal de que Deus está te preparando para seu próximo movimento. Quando você sentir uma inquietação profunda dentro da sua alma, quando a paz te escapar e seu coração parecer inquieto, não há descarte. Essa inquietação pode ser mais do que apenas desconforto. Pode ser divina. Leve-a ao Senhor em oração. Ajoelhe-se e derrame seu coração diante dele. Peça a ele clareza, sabedoria e discernimento. Tiago 1, 5 nos encoraja. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Você não foi feito para carregar confusão ou lutar contra a incerteza sozinho. Deus acolhe suas perguntas, suas dúvidas e seus medos. Frequentemente, a inquietação espiritual é um sinal santo, uma agitação divina, feita para despertar algo novo dentro de você. É a maneira de Deus te chamar para um nível mais alto, mais profundo e mais distante no propósito dele para a sua vida. Assim como Neemias sentiu um fardo pelas muralhas quebradas de Jerusalém, sua inquietação pode estar apontando para a missão que Deus colocou diante de você. Neemias não ignorou o que sentiu. Ele respondeu com jejum, oração e ação ousada. Em Neemias 1, 4, ele escreve: Quando eu ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Por alguns dias fiquei lamentando, jejuando e orando diante do Deus dos céus. Aquele fardo levou a um avanço. O que parecia inquietação se tornou direção divina. Você vê. O que você sente agora pode ser o começo de algo grandioso. Deus pode estar te preparando para entrar em uma nova estação de crescimento, influência e autoridade espiritual. Eis que faço uma coisa nova. Agora ela surge. Você não percebe. Isaías 43, 19.
A inquietação não é uma punição. É uma preparação. É o céu te impulsionando para frente. Portanto, não a suprima. Busque a Deus com ela. Deixe essa inquietação te aproximar mais do Pai. Deixe-a moldar suas orações e aprofundar sua rendição. Assim como Neemias. Transforme seu fardo em uma fé ousada. Assim como Esther, que sentiu o peso de seu momento. Levante-se com coragem e confie. Pois talvez você tenha nascido para este momento. Esther 4:14. Deus não nos dá inquietação sem propósito. Frequentemente, ela é o primeiro sinal de que Ele está nos chamando para construir algo maior do que nós mesmos. Então, incline-se para Ele. Confie na agitação e prepare-se. Porque a sua próxima estação pode estar esperando. Do outro lado da sua obediência. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos. Reconheça-o, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3:5-6. Deixe o seu desconforto espiritual se tornar o ponto de partida para o seu chamado. Deixe isso te mover da comodidade para a coragem. Da espera para o andar. Deus ainda não terminou com você. Ele está apenas começando. Em conclusão, esses 7 sinais são indicadores poderosos de que Deus está te preparando para uma bênção, além das suas expectativas. Seja o desconforto das transições, o aumento da oposição, o desejo incomum por crescimento, o aparecimento de novas oportunidades, a entrada de relacionamentos divinos, a clareza repentina e o propósito, ou a inquietação no seu espírito. Cada um é um sinal divino de que você está à beira de um avanço. Deus está alinhando cada detalhe da sua vida, de acordo com o seu plano perfeito e tempo divino. Mesmo quando as coisas parecem quietas. Mesmo quando parece que nada está se movendo. Ele está nos bastidores. Deus está mudando circunstâncias. Preparando corações, abrindo portas. E orquestrando eventos de maneiras que você ainda não consegue ver. O que parece um atraso é, muitas vezes, sua mão, criando as condições exatas para o avanço. O que parece um desvio é, na verdade, um redirecionamento divino para algo maior. Então, tenha paciência. Permaneça fiel e mantenha o seu coração pronto. As bênçãos que Deus tem para você não são apenas possibilidades distantes. Elas são reais, estão próximas e já estão em movimento. Sua obediência na estação de espera não é desperdiçada. Suas lágrimas, suas orações, sua rendição silenciosa estão todas sendo coletadas no céu. Gálatas 6:9 nos lembra. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. Se não desistirmos, a sua estação está chegando. Quero tomar um momento para agradecer sinceramente a cada um de vocês que tem caminhado nesta jornada de reflexão, fé e crescimento. Você não chegou a esta mensagem por acaso. Deus te trouxe aqui como parte do seu encorajamento, para te lembrar que você é visto, você é amado, e você não foi esquecido. Cada sinal que você reconheceu na sua vida, seja uma mudança nos seus relacionamentos, um agitar no seu espírito ou um redirecionamento repentino, é a evidência de que Deus está te preparando.
enquanto você avança. Deixe o seu coração descansar na verdade de que Ele está sempre trabalhando, silenciosamente, poderosamente e perfeitamente. Mesmo quando você não sente isso, Ele está se movendo, mesmo quando você não ouve. Ele está falando, e mesmo quando você não entende, Ele está guiando. Confie no processo. Confie no tempo e, acima de tudo, confie no Deus que segura sua vida nas suas mãos. A bênção está mais próxima do que você imagina. Fique expectante, porque o que está por vir não só te abençoará, mas também glorificará a Ele. Agora, quero que você ore esta oração comigo, ou ouça esta oração com fé, para que você possa receber todas as bênçãos desta oração. Vamos orar ao nosso grande e gracioso Deus. Oração. Pai Celestial, eu venho diante de Ti hoje com um coração cheio de fé, gratidão e expectativa. Senhor, eu sei que Tu és um Deus de tempo divino e planos perfeitos. Mesmo quando eu não vejo o quadro completo, eu confio que Tu estás trabalhando nos bastidores, alinhando tudo para o meu bem. Obrigado por me escolher, me chamar pelo nome e me separar para os Teus propósitos divinos. Pai, eu creio que os sinais na minha vida não são coincidências, mas confirmações. O desconforto, o estiramento, as portas fechadas e as mudanças repentinas não são sinais de abandono, mas evidências de que Tu estás me preparando para algo maior. Tu estás me refinando, podando-me e me moldando no vaso que pode carregar o peso da bênção que Tu estás prestes a liberar. Senhor, quando eu me sentir inquieto e ansioso, ajuda-me a não entrar em pânico, mas a me apoiar em Ti. Tu és o Deus que falou a Abraão e o conduziu para uma terra que ele não conhecia. Tu és o Deus que preparou José através do poço e da prisão, antes de colocá-lo no palácio. Que eu não despreze o processo, mas o aceite com fé, sabendo que a minha preparação é profética. Significa que algo está por vir. Algo maior, algo santo. Em nome de Jesus, eu declaro que sou Teu filho escolhido. Fui escolhido para essa jornada, e não desistirei no meio do caminho. Cancelo toda mentira do inimigo que me diz que não sou suficiente, não estou pronto ou não sou digno. Pois a Tua palavra declara em 1 Pedro 2:9: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu recebo essa verdade. Senhor, eu sou Teu, e Tu estás me preparando para o meu tempo determinado. Mesmo nos momentos de silêncio, Tu estás me movendo. Mesmo na espera, Tu estás trabalhando. Quando as coisas se sentem adiadas, elas não são negadas. Elas estão sendo orquestradas divinamente. Eu confio no Teu tempo e entrego o meu próprio. Troco minha preocupação por adoração, minha ansiedade por segurança e meu medo por fé. Eu creio, Senhor, que Tu estás me posicionando para o transbordamento. Pai, ajuda-me a reconhecer os sinais divinos na minha vida. Quando a oposição surgir, deixe-me lembrar que é um sinal de que o avanço está próximo. Quando as portas se fecharem, deixe-me vê-las como a Tua proteção.
Quando eu sentir o desejo de crescer espiritualmente, de deixar o conforto para trás ou de buscar algo mais profundo, lembra-me de que tu estás me preparando para andar no meu propósito, Pai. Quando eu enfrentar inquietação no meu espírito, ensina-me a me apoiar e ouvir, em vez de resistir. Que eu não fuja do estiramento, mas o aceite como uma preparação santa. Tu estás me moldando, me refinando e me purificando através de cada atraso, cada mudança e cada momento silencioso. Ajuda-me a ser paciente quando as respostas não chegam rapidamente, e a confiar em Ti, mesmo quando eu não posso Te rastrear. Teu silêncio não é ausência, é estratégia. Tu estás trabalhando nos bastidores, alinhando as pessoas certas, abrindo as portas certas e orquestrando os momentos certos. Eu acredito que cada ainda não vindo de Ti está carregado de misericórdia e timing divino. Deixa meus olhos estarem abertos para os relacionamentos divinos que Tu trazes para a minha vida. Aqueles que Tu envias para encorajar, elevar e caminhar ao meu lado nessa jornada. Ajuda-me a discernir as vozes que falam vida, das que distraem ou desviam. Fortalece minha fé para andar corajosamente através das portas abertas, mesmo quando elas levam a territórios desconhecidos. Eu sei que quando Tu me chamares para sair do barco, Tu virás até mim nas águas. Assim como Pedro andou quando fixou seus olhos em Jesus. Que eu ande para a frente focado, fiel e sem medo. Renova minha mente diariamente com a Tua palavra. Que eu me lembre das Tuas promessas nos tempos de prova. Quando eu crescer cansado, levanta minha cabeça e fala paz à minha alma. Quando eu duvidar, ancorando-me na Tua verdade. Deus, fortalece minha fé e confiança em Ti, para que eu possa andar na plenitude das Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.